Bom, pessoal, primeiro de tudo, meu nome é Alexandre, eu sou economista, bacharel em Direito, e eu vou falar para vocês qual metodologia que eu utilizei, que é uma metodologia americana, pouco utilizada aqui no Brasil, como que eu utilizei ela para maximizar o meu retorno de juros compostos nos meus investimentos, fazendo com que eu fizesse menos aportes e atingisse mais rápido o valor que eu me lembro, assim, inicialmente de 100 mil reais. Embora aqui, hoje vamos falar sobre 50 mil, como atingir 50 mil reais de forma mais rápida. Depois, no próximo vídeo, eu vou falar sobre como atingir os 100 mil. Eu vou fazer um específico de 10, também porque tem umas nuances e umas diferenças em termos de investimento, como fazer para chegar até lá e como diminuir o seu risco-retorno conforme as tuas necessidades, teus objetivos, até onde tu te dispõe de tipo de investimento que você vai fazer para atingir isto. Pois bem, existem mecanismos diversos aqui na Bolsa de Valores, qual você pode estar fazendo de investimentos, seja no campo de ações, fundos de investimentos, que é um pouco mais conservador, seria também venda coberta de opções de ações, que é um pouco mais avançado, tem também o tesouro, tem outros modelos de investimentos dentro do mercado financeiro que você pode estar fazendo o investimento em si. E, geralmente eu coloco a ideia de que você tem que ser, digamos, conservador quando você é iniciante, porém, quando você tem pequeno capital, mas uma renda boa em prol a ele, vamos supor que você consegue fazer um aporte de só 100 reais, não tem problema. Hoje no mercado financeiro, qualquer valor é tangível, é importante para fazer investimento. No meu tempo, quando eu iniciei os investimentos, era tudo muito complexo. Para você fazer tesouro, para você comprar um tesouro, que hoje em dia é um investimento que começa a partir de 25 reais, você tinha que investir, acho que pelo menos 100, sabe? No campo de ações não era tão diferente. Você tinha que comprar por lotes de no mínimo 100. E fracionário era uma compra bem diferente, não funcionava muito bem. Hoje em dia você compra no fracionário uma ação somente e sem corretagem. No meu tempo a corretagem era altíssima. Então quando você ia fazer a compra de uma ação, você tinha que descontar o quanto você teria de perda, digamos assim, de corretagem. Ou seja, você tinha que descontar aquilo porque era significativo. Eu me lembro que eu fazia compras geralmente de 2 em 2 mil reais de ações da Petrobras. Então eu tinha que pagar já uma certa corretagem, descontar. Então isso tornava um pouco mais custoso na questão da sua aquisição. Eu me lembro que tinha uma época também que eu fazia compra de lotes de 100 ações. Então não se comprava fracionário naquele tempo, era bem diferente do que é hoje. Hoje em dia você tem toda a facilitação tecnológica para adentrar no mercado financeiro, investimentos, enfim, e para não só entender isto, mas aprender a lidar melhor com o seu dinheiro. E a partir do momento que você começa a investir e começa a lidar com o seu dinheiro, a sua aptidão como um todo no mercado vai ter uma melhora significativa, tanto no seu comportamento quanto na sua mentalidade. A partir do momento que tu sai de ser um reles gastador para ser um investidor, ou seja, você faz uma economia, mas não uma economia só por ser poupão ou por ser, digamos assim, mão fechada, não. Faz uma economia porque você sabe que 100 reais que você economiza hoje são 10 mil no futuro, são 1.000 reais no futuro. Embora aqui a gente vai falar aqui sobre investimento para que não seja no futuro tão distante, mas que seja para utilização de logo, né? Porque no futuro, o futuro é incerto, você pode morrer antes, você tem outras intempéries, pode fazer cirurgia, pode não ter mais a saúde no futuro que você tem hoje, né? Então, trabalhar com, digamos, um investimento muito no futuro, esse futuro pode não vir. E os investimentos, por si só, também existe um risco no longo prazo que pode não atingir aquele seu objetivo inicial. Então, hoje, o que se entende que seja um melhor investimento no futuro pode não ser. Então, por exemplo, aqui na minha cidade, na Serra Gaúcha, o mercado de imóveis é extremamente aquecido e é muito compensativo um imóvel na planta. Mas em outras cidades mais dentro da grande Porto Alegre, não é tão bom assim o imóvel na planta. Então, isso depende muito. Pô, tem gente aí que está batendo rendimento de 35% ano com imóvel na planta aqui na região, sem certos riscos, certo? Que no mercado financeiro você pode ter. Então eu quero falar sobre tudo aqui nesses mecanismos, mas a ideia inicial agora é começar como atingir os seus primeiros 50 mil reais. E eu vou colocar aqui o exemplo seguinte, ó. Começando no princípio que você não tem muito recurso, mas você quer ter a aptidão, quer começar a investir. Você pode fazer a partir de 100 reais. Mas eu vou colocar 1.000 reais para ser arredondado e eu vou dizer mais ou menos dentro do que eu fiz naquele tempo. Porque já passou um pouco tempinho, né? Já estou um pouco mais velho. Aqui, 1.000 reais, tá? E eu vou colocar um aporte mensal de 500 reais apenas. Eu sei que 500 reais já exclui boa parte dos brasileiros, mas se você não consegue 500 reais de renda hoje, tenta fazer uma renda extra, seja online, seja monetização online, seja fazer algum bico, alguma coisa. Eu acho que você pode e deve abdicar hoje, quando mais jovem, um pouco do teu conforto, sair um pouco da zona de conforto para fazer uma nova renda, para pensar no seu futuro, porque o futuro é incerto, o INSS, se você depender de governo, você está lascado, então não dependa do governo no final da sua vida, você tem que ter uma previdência privada, alguma coisa nesse aspecto, tem que ter uma garantia também no futuro, os remédios cada vez mais caros, impostos sobre eles também, então o custo de vida de um adulto, de um idoso é muito alto.
Bom, aqui eu coloquei o exemplo seguinte, ó, botei R$ 1.000 com aporte de R$ 500, uma taxa de juros de 2%. Todo mundo diz, ai, bota 1%, 1%. Cara, com a inflação a 0,5 na média mensal, se for botar 1%, sobra quase nada, aí você tem que fazer um abatimento de inflação em todo investimento. Aqui eu não vou fazer isso, porque é um cálculo mais minucioso. Aqui eu quero só colocar para você o como atingir os primeiros R$ 50.000. Vou colocar aqui um exemplo de taxa de juros de 2%. Por que 2%? Quanto menos capital você tem, mais factível e mais fácil é de atingir uma taxa de retorno maior. Isso não é a mesma coisa. Os caras dizem, mas Warren Buffett, o maior investidor do mundo, não consegue mais do que 2, 3% ao mês. Sim, mas ele gera em bilhões. Você vai estar, a gente está falando de R$ 1.000. Então é possível sim. Quanto menor o valor, maior sua taxa proporcional. Por quê? Por causa que a liquidez não é um problema que atrapalha. Por exemplo, se alguém muito rico, como esse bilionário, vai colocar dinheiro em uma ação, ele pode fazer com que a cotação da ação suba. Por quê? Porque ele tem muitos milhões. Então, os robôs de frequência na Bolsa de Valores vão perceber que tem alguém colocando dinheiro grande ali e vão começar a subir a cotação por si só, fazendo um sistema de Zé com Zé. Sim, para você conseguir saber questões mais avançadas da Bolsa, você tem que me seguir aqui no YouTube. Para mim, quem sabe, explicar essa operação de Zé com Zé que sobe a Bolsa de Valores. Pois é, pouca gente fala sobre isso hoje, né? Bom, voltando aqui à taxa de 2%, num lapso temporal de 5 anos, o que a gente teria aqui? R$ 60.000. Vai ter mais do que eu queria aqui. Ou seja, você tem gordurinha para que se porventura não atingir os 60, vai atingir os 50, que é o que a gente idealizou aqui. Ó, colocando 2% com R$ 1.000 e um aporte mensal de R$ 500, em 5 anos você teria R$ 50.000 investidos. Aliás, 60 mil. 50 mil, vamos colocar que talvez tu não consiga manter essa média de 2% para ser iniciante, né? E o total investido seria apenas 31 mil. Aqui que entra a mágica. Você, em 5 anos, com uma taxa de 2% e aportes mensais, você consegue fazer metade desse valor investido e metade em juro. Ou seja, aí começa a ficar bonito o negócio. Entenda uma coisa, na passagem do tempo, que é o fator mais circunstancial no que tange o investimento, é o que vai te fazer rico mesmo, é a passagem do tempo e a taxa de juros. O aporte vai ser muito importante nos anos iniciais para fazer a curva, para ter um valor interessante, porque o retorno é sobre o capital. Se você tem pouco capital, tem pouco retorno. Mas a partir do momento que o capital começa a se tornar interessante, a mágica dos juros começa a trabalhar e você vai conseguir um resultado muito interessante. Aqui eu vou pegar esse gráfico aqui, muito... Chegando então, para vocês terem ideia, no primeiro mês você vai ter R$ 20 de juro, com 2%. Né? É um valor pequeno, né? Mas nos últimos meses, deixa eu ver aqui, para vocês terem ideia, no primeiro mês vai gerar R$ 20 de juro, ou seja, 2%, né? No segundo mês já está batendo 30%, no terceiro 40%, no quarto 50%. Pensa que no último mês, dentro dos 5 anos que eu falei, vai estar batendo 1.170 de juros, ou seja, só o juro trabalhando de forma composta, juro sobre juro. Muito interessante, não? Agora, como atingir essa alta taxa de retorno? Bom, aí eu trouxe um método americano que eu aprendi e consegui trazer para o mercado brasileiro, que é um método de venda coberta de opções de ações, que você compra uma ação, por exemplo, vou comprar uma ação conservadora, comprei ações, lote de ações do Banco Itaú. Aí eu faço uma venda coberta de opções de ações sobre o Banco Itaú. Isso vai ter que ser um tema para outro vídeo, mas a partir disso você consegue ter uma taxa de retorno melhor. Para fazer essa média aqui hoje de 2% ao mês, eu faria uma divisão de 4. Ó, colocaria um pouco de renda fixa, colocaria um pouco de ações buy holder, ou seja, comprar ação e esperar que ela suba, né? Comprar ações que estão teoricamente descontadas na Bolsa de Valores ou que tem um potencial de subir. Outra parte aqui em fundos imobiliários, colocaria um pouco aqui. E outra parte eu colocaria para venda coberta de opções de ações, porque existe uma previsibilidade de retorno, você recebe antecipado e não é difícil você conseguir taxas de 25% a 40% ao ano. Só que como é uma metodologia um pouco mais arriscada, um pouco mais avançada, é ideal que você faça tudo isso para conseguir ter um balanço na carteira. E a renda fixa você vai colocar aquela que rende menos, que é do tipo diário, mas que vai ter uma taxa de retorno boa. Porque se você precisar comprar uma ação, algo, uma oportunidade de mercado, você vai lá e tem o dinheiro para sacar, né? Não faça aquele tipo de renda fixa que você fica preso 1, 2 anos. Isso é ruim, porque na hora que surgir uma oportunidade de mercado, você não tem grana. Vai que aparece um carro aí 10 mil abaixo da FIP e você quer comprar no seu amigo ali para revender depois. É uma oportunidade. Você tem que ter o recurso em mão. Ganha dinheiro quem tem o recurso em mãos para utilização de imediato. O mercado e o mundo em si ganha dinheiro mesmo quem tem um recurso disponível. Então isso é muito importante. Vai que uma ação desvaloriza ali e é um momento oportuno, que nem ocorreu a queda recente do Bradesco a R$ 12. Era oportuno? Agora está 15, já não é mais tão oportuno, mas ainda assim é um preço bom. Então, entende essas dinâmicas? Por isso é importante ter uma renda fixa, mas que seja algo que você consegue sacar logo. Não aquela que você fica preso e ainda tem um alto desconto de imposto de renda. Fique de olho nisso. Então, essa seria a metodologia que eu utilizei. para chegar nos primeiros 50 mil e é o que eu recomendo hoje. E ainda
Posso entrar num outro vídeo, falar sobre a diversificação física e a diversificação digital. O que seria isso? Ter componentes físicos de rendimento, como imóveis, carros ou alguma coisa nesse aspecto, loteamento, terreno, e ter o digital, que daí entram, além nessa parte digital, que seria uma diversificação de, digamos, uns 30, 70 ou 50, 50% para ficar ideal, ainda tem os 4 pilares que eu falei, como diversificar no campo do digital. Então, tornando o seu capital, se porventura dá algum problema, alguma coisa em alguma ação, alguma coisa no mercado, você não ser atingido como um todo no seu capital, somente na proporção daquele ativo em si. E assim é o modo mais conservador e de alto retorno que tem hoje na Bolsa de Valores. Gostou desse vídeo? Curte ele e compartilha para mais algum amigo. Tem alguma dúvida dentro da Bolsa de Valores ou sobre esse vídeo? Escreve aqui na descrição que eu posso estar respondendo você aí. Valeu!